Quando a gente fala de diversificar a carteira, logo vem em mente aquela frase: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso pode te levar ao risco da ruína e como você não quer correr esse risco, você vai assistir esse vídeo até o final. Fala galera, antes de começar o nosso vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas e que mais pessoas possam investir de forma consciente. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo como diversificar a sua carteira de investimentos. E isso vai depender um pouco se você tem pouco ou muito dinheiro. Porque se você tem pouco dinheiro, diversificar talvez não seja a melhor opção logo no começo, até porque você precisa montar sua reserva de emergência, etc. Então, se você tem pouco dinheiro, não vale a pena você colocar em ativos de risco, porque você ainda está em fase de construção de patrimônio. Então, você precisa primeiro montar sua reserva de emergência, talvez colocar no CDB de liquidez diária, no Tesouro Selic, enfim, nesses ativos que o risco é um pouco menor, onde você não tem tanta volatilidade, e assim você consegue começar a montar sua carteira de investimento a partir desses ativos. Então, diversificar muito com pouco patrimônio talvez não faça tanto sentido. Então, no começo, quando você está dando os primeiros passos aí no investimento, vai no seguro e no certo, como por exemplo o Tesouro. Agora, se você já montou sua reserva de emergência, você já está em fase de construção de patrimônio, você já tem aí alguns investimentos em renda fixa, Tesouro, CDB com liquidez diária, etc., aí sim já é o momento de você diversificar a sua carteira. E aqui eu lembro a diferença entre diversificar e pulverizar. Você não pode pulverizar a sua carteira. Por exemplo, você quer diversificar sua carteira, mas você compra aí 100 ações, 50 fundos imobiliários e isso você não está diversificando a sua carteira, mas sim pulverizando. Quando você faz isso, a rentabilidade vai ser quase mínima na sua carteira. Então, para você evitar isso, você não deve pulverizar a sua carteira, você não deve ter vários ativos, você tem que diversificar. Até porque uma das premissas que a gente tem que ter em mente ao investir é que a gente precisa acompanhar a nossa carteira. Claro, você não vai ficar acompanhando toda a sua carteira todos os dias, etc. Mas você precisa separar um período, um tempo, de acordo com a sua estratégia, para que você consiga analisar as ações, os fundos imobiliários que você tem ali na sua carteira. E a partir do momento que você pulveriza, que você coloca 100 ações, 30 ações na sua carteira, fatalmente você não vai conseguir acompanhar todas essas ações porque é uma quantidade muito alta. Então esse é o primeiro destaque que eu queria trazer para vocês, que é a diferença entre pulverizar e diversificar. Você não deve pulverizar. Então, Henrique, mas o que seria diversificar a minha carteira? Por onde eu começo? Bom, você tem que buscar ativos que não tenham correlação. Porque se você também investir em poucos ativos, mas que todos estejam coligados, você também não estará diversificando. Você apenas vai estar comprando ativos diferentes, mas que tenham correlação. E isso que a gente não deve fazer na diversificação. A gente deve buscar ativos que não tenham ligações entre eles, como por exemplo, se você montar uma carteira com 5 ações e as 5 ações forem de petróleo, você não vai estar diversificando porque você está concentrado em um único segmento. Então a gente precisa evitar ativos que sigam a mesma direção, como por exemplo, comprar ações renda fixa que se beneficiem da queda de juros. Porque se a taxa de juros cair, beleza, você vai ganhar, você vai se beneficiar. Mas e se a taxa de juros subir? Você vai perder dinheiro, você vai ver seus ativos desvalorizando e você não vai ter nada para rebalancear a sua carteira, para equilibrar a sua carteira. Então, por isso que você deve buscar ao máximo ativos que não estejam correlacionados. Você tem que montar uma carteira, uma estratégia de investimentos, onde os ativos que você investe não estejam todos coligados, todos numa mesma direção. Então, eu vou te dar aqui um exemplo de fundos imobiliários de papel. Se todos os fundos que você tem na carteira são fundos indexados ao IPCA, se o CDI subir, você não vai ter um benefício aí de conseguir um rendimento mais alto, enfim, por um período onde o CDI está mais alto. Então você teria que diversificar em fundos de papel indexados ao IPCA, fundos de papel indexados ao CDI, equilibrar isso na sua carteira para que você tenha uma diversificação exata na sua carteira de investimentos. E um outro exemplo que eu trago aqui também para vocês para ilustrar bem é a questão da não correlação entre o S&P 500, que é a bolsa aí dos Estados Unidos, e o Ibovespa, que é a nossa bolsa no Brasil. Vocês podem perceber que em vários momentos onde a bolsa do Brasil está caindo, a bolsa lá dos Estados Unidos está subindo. Então são ativos que não têm correlação na maior parte do tempo, exceto num período da Covid, onde afetou todas as bolsas do mundo, etc. São períodos aí específicos, períodos excepcionais.
Então, aqui você percebe que ter ativos na bolsa americana e ativos na bolsa brasileira, elas mostram que não tem tanta correlação, ou seja, é uma forma de você diversificar. Assim como ações no Brasil que tendem a se beneficiar com a exportação, com o dólar, também é bom, é interessante você ter na sua carteira. Então, contextualizando para vocês qual é a forma que eu acho correta de diversificar. A primeira é entre as classes de ativo. Você não pode concentrar todo o seu patrimônio em ações, todo o seu patrimônio em fundos imobiliários ou todo o seu patrimônio em renda fixa. Para você aproveitar boas oportunidades, para você ter uma carteira totalmente diversificada e balanceada, você tem que colocar uma porcentagem em cada classe de ativo, a depender aí do seu perfil de investidor. Claro, se você for um perfil mais conservador, você vai ter mais renda fixa, mas tem que ter uma parte em ações. Então você tem que diversificar entre essas classes de ativo. E dentro de cada classe de ativo, você também tem que diversificar. Aí eu vou te dar mais um exemplo. Em ações, você não vai colocar todo o seu dinheiro no segmento de petróleo, por exemplo, ou de energia. Você vai diversificar entre os segmentos, buscando sempre segmentos que não tenham correlação. Como eu expliquei anteriormente, se você vai investir em ações, você diversifica em ações que se expõem ao dólar, em ações que se expõem aí ao mercado interno, em ações de energia, em ações que pagam dividendos, enfim, você vai fazer essa diversificação entre os segmentos dentro da classe de ações. Nos fundos imobiliários, você vai investir em tijolo, em papel, em fundos de fundos, enfim, também vai diversificar, não vai concentrar tudo, por exemplo, em fundos imobiliários de papel, tudo em fundos imobiliários de tijolo. Você também tem que buscar essa diversificação. Então, em resumo, galera, aqui nós precisamos diversificar entre a classe de ativos e dentro das classes de ativos por segmento, sempre buscando ativos que não tenham correlação. Com isso, você não vai ficar extremamente exposto, correndo o risco da ruína de você ver seu dinheiro desvalorizando. Você sempre vai manter o equilíbrio da sua carteira, porque quando um ativo estiver em baixa, outro vai estar em alta e isso vai manter a média ali da sua carteira. Só que você pode estar me perguntando, tá, Henrique, eu posso fazer essa diversificação e mesmo assim todos os ativos da minha carteira caírem? Sim. Por quê? Porque nós temos os riscos sistêmicos. O que são os riscos sistêmicos? Que independe da classe de ativo que você está investindo, independe dos resultados da ação, porque isso vai afetar a bolsa como um todo, tanto aqui como no Brasil, como no exterior, enfim, porque são riscos sistêmicos que independem do segmento que você está investindo. Aí eu te dou um exemplo da Covid. A Covid, independente do segmento que você investiu, independente da estratégia que você seguiu, a sua carteira desvalorizou por conta desse cenário, do cenário da Covid que impactou todas as bolsas. Já o que você vai evitar diversificando a sua carteira é o risco não sistêmico, onde o risco está direcionado para um segmento específico, para uma ação específica, para uma bolsa específica. Então, por exemplo, se você tiver ações de varejo e tiver um problema nesse segmento, mas você também tem ações de energia, por exemplo, provavelmente não vai afetar as suas ações de energia e sim somente a do varejo. Logo, você vai ter um equilíbrio onde a ação de varejo vai cair, mas a de energia vai manter ali o equilíbrio da sua carteira. Então, esse é o ponto dos investimentos, onde a gente tem um risco não sistêmico e o risco sistêmico. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido aí como diversificar sua carteira, como montar uma estratégia de investimento. Isso é essencial para vocês, na vida de vocês, para que vocês consigam investir melhor o seu dinheiro com mais segurança e não correr o risco da ruína. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem esse vídeo. Até a próxima!